Então, gente, que cara lindo esse cara da foto aí, hein? Impressionante. A Terra tem forma de quê para vocês? O que falaram para vocês que a Terra tinha? Qual era a forma da Terra quando vocês estavam no ensino fundamental? A tia, professora de geografia, disse para vocês que a Terra tinha forma de quê? Alguém aí fala, por favor? Esférica. Ela é redonda, mas ela é geoide. Esférica, redonda e tal. Eu queria assim, sem traumatizar muito vocês, eu queria dizer para vocês que a tia disse uma verdade parcial. Eu não vou dizer que ela mentiu. Eu vou dizer que ela omitiu algumas informações mais precisas, porque vocês eram muito crianças, as meninas usavam trancinha, os meninos usavam calça curta, lancheira do Mickey, e aí ela não quis traumatizar vocês. Então eu vou ter que ser um pouco mais específico agora na engenharia, porque vocês já cresceram. Ops, esqueci de dizer um negócio na semana passada para vocês, ó. E dentre as coisas que a gente vai precisar, além da bibliografia, todo engenheiro, toda engenheira precisa de uma calculadora científica. Ciência, científica, né? Pois é. E aí, a resposta para todas essas perguntas que aparecem aqui do lado, serve uma calculadora de padeiro? Não. Serve a calculadora do celular? Não. Serve uma régua de cálculo? Não, que eu não sei nem o que é isso. Mas o seu avô deve saber. Serve fazer conta de cabeça? Não, porque a sua cabeça não tem uma tabela de logaritmos. Eu consigo psicografar? Pode até ser que você consiga, tipo Chico Xavier, né? Tem um poder paranormal, consiga visualizar a mente de outra pessoa, a prova de outra pessoa, mas não, vocês têm que ter uma calculadora científica. Estando em casa, nesse formato, vocês podem baixar uma calculadora científica se estiverem trabalhando aí num desktop, vocês podem baixar uma calculadora científica e trabalhar com ela. Mas eu recomendo que todos tenham uma calculadora científica, porque a gente não vai ficar em aulas remotas a vida inteira. Em algum momento, as aulas vão precisar voltar para o formato presencial e vocês vão voltar a fazer atividades em sala de aula. E aí vocês vão precisar de uma calculadora científica, cada um vai precisar de um. Quando a gente for fazer avaliações, vocês vão ter um tempo ali, 2 horas e meia de prova, e aí vocês vão precisar agilizar. Eu garanto a vocês que é muito mais rápido vocês fazerem as operações matemáticas numa calculadora científica do que numa tabela do Excel. Embora uma tabela do Excel agilize muito o processamento se ela já tiver pré-montada. Todo mundo entendeu aí, gente? Aí eu abri hoje o OLX aqui só para dizer quanto é que vale uma calculadora dessa aí, que é a maioria das calculadoras que os alunos normalmente têm no curso de engenharia, que é uma calculadora científica chamada Casio. E eu abri aí e descobri, tem alguém querendo entrar, né? E descobri que tem gente vendendo uma calculadora dessa eu vi aí no OLX. Eu estou esperando o Antônio Flávio dizer assim, perdão, professor, desculpa ter entrado e tal, atrasado sua aula. Então, vocês vão precisar de uma calculadora como essa. Eu já vi que no OLX aí ela está variando aí em torno de 40 até 80 reais. Ali no Beco da Poeira deve vender por volta desse valor, e 40, 50 reais. Se você não tem, namore alguém que tenha. Se você não namora com alguém que tenha, finja que você gosta de alguém que tenha. Arranje um namorado, um amigo, uma namorada, um amante, qualquer pessoa que tenha uma calculadora científica, claro que não é por interesse, mas assim que acabar a topografia, você manda ele ou ela passear. E é isso aí. Todo mundo entendeu? Então, a partir da semana que vem, todo mundo aí com uma calculadora científica, ou usando uma calculadora científica do computador, para quem não tiver ainda. Aliás, quem é que não tem calculadora científica ainda? Todo mundo tem já? Deem um jeito, gente. Deem um jeito, arranje com alguém, porque vocês vão precisar, e não vão precisar só na topografia, vocês vão precisar no curso de engenharia. Ok? Dada essa má notícia, eu preciso começar o conteúdo da aula normal. A gente precisa compreender qual é a forma real que a Terra tem,
qual é a forma modelada que a gente usa para representar a Terra, quais são as formas modeladas que a gente usa para representar a Terra. Vou dizer para vocês, nessa imagem aí, deixa eu ver se eu consigo ligar um ponteiro aqui. Vou dizer para vocês que se a gente conseguisse pegar a superfície da Terra e considerar só a superfície dos oceanos, que ocupa mais de 2/3 da superfície da Terra. A parte continental, a gente usaria um serrote bem grande e cortaria, assim, uma pá escavadeira bem grande e jogaria fora, mandaria lá para a Lua. Então, a Terra ficaria só a sua superfície líquida. Mais especificamente, a superfície dos mares e a água que percola por baixo dos continentes, porque todo lugar onde tem continente, em algum momento, tem água subterrânea sobre os continentes. Ok, agora a Terra é uma superfície fluida, apenas água. Bem, todos os fluidos, os líquidos e os gases, eles não possuem forma definida. Na verdade, a forma que eles apresentam é a forma daquilo que os contém. E o que é que contém a superfície da Terra? O nosso campo gravitacional. Nesse sentido, a ideia, então, é que o campo gravitacional que comporta, que segura, que modela a forma da Terra, está agora modelando a superfície líquida da Terra. Se isso acontecesse, eu disse que vocês iam precisar de bastante raciocínio abstrato hoje, imaginação. Se isso acontecesse, a Terra, então, seria no formato desta superfície colorida que está aqui, que a gente chama de geóide. Ok? Então, o que seria o geóide? O geóide seria a superfície dos mares, a massa d'água na Terra, incluindo a superfície dos mares e a água por baixo dos continentes. Se isso estiver em equilíbrio sob a ação do campo gravitacional, essa superfície, então, é chamada de superfície equipotencial, ou seja, todos os pontos estão sobre o mesmo potencial gravitacional. Ela seria essa forma irregular que a gente chama de geóide. Ok? Eu imagino que a professora de geografia não tenha falado de geóide para vocês. Talvez ela não pudesse falar sobre... se ela falasse em superfície equipotencial, vocês iam perguntar o que é superfície, o que é equipotencial, ela ia ficar bem de saia curta para poder explicar todas essas coisas, então esse foi o motivo de eu ter omitido para vocês parte dessas informações. Ok. Essa superfície, então, é uma superfície muito irregular, como vocês podem ver aí. E aí, a gente, por uma questão de simplificação, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente considera, então, a Terra uma superfície curva, redonda, como disse alguém aí no início da aula, e essa superfície curva redonda, na verdade, sendo tridimensional, é uma esfera, representada por essa linha azul, ou, no espaço tridimensional, um esferoide. Ocorre que, se a gente comparar a superfície do esferoide com a superfície real da Terra, que seria essa superfície colorida, a gente vai ver que a Terra é muito mais alongada no seu plano equatorial e muito mais achatada no seu plano polar. O que faz, então, como que essa superfície esferoide não seja uma boa representação, não seja a melhor representação mais aproximada da Terra. E aí a gente cria, então, uma elipse, a partir do qual a gente modela essa elipse, é uma geometria onde eu tenho um semi-eixo maior no equador e um semi-eixo menor nos polos, e esta superfície, então, tangencia a superfície da Terra. Ela não é a superfície elipsoidal, diferente da superfície esferoidal, ela não é exatamente a Terra, mas ela representa melhor a superfície da Terra do que a superfície esferoidal. A superfície esferoidal, por conta do achatamento polar, ela não é uma boa representação da Terra. E aí, se eu pegar essa elipse e der um peteleco nela, como uma moeda, a partir do seu eixo menor, ela vai girar e vai criar um volume espacial que a gente chama de elipsoide de revolução. E esta é a forma que a gente usa na engenharia para modelar, para representar melhor a Terra. Ok, pessoal? Pois bem, aquela figura que estava lá no meio, que é o geóide, que é esse negócio, é uma figura dinâmica. Vocês têm aí um GIF mostrando que ela se movimenta, que ela é irregular, e a gente poderia, além daquela palavra bonita que a gente usou ainda agora como superfície, equipotencial do campo gravitacional da Terra, a gente poderia considerar, em termos práticos, como a superfície em equilíbrio das massas d'água. Ou seja, se eu tiver a superfície dos mares
em equilíbrio a partir da ação do campo gravitacional, ainda que ele esteja em movimento, e ele está, porque a Terra tem um movimento de rotação e tem vários outros movimentos. Nesse sentido, esse aí é o nosso geóide. Professor, você está complicando a nossa vida, por que eu preciso usar o geóide, então, para representar? Eu estou fazendo engenharia, eu não estou fazendo geologia, eu não estou fazendo cartografia, não estou fazendo engenharia agrimensura, estou fazendo engenharia civil, por que eu preciso representar a Terra pelo geóide? Por um motivo muito simples. Tudo que a gente mede em topografia, a gente precisa de um referencial. E a gente vai ter um referencial para altimetria e um referencial para planimetria. O nosso referencial altimétrico não pode ser o mesmo referencial planimétrico. E não pode por um motivo operacional na topografia. Se eu usar o mesmo referencial planimétrico para altimetria, eu teria necessariamente que medir a altura a partir do centro da Terra. E acreditem, chegar no centro da Terra é meio difícil, é meio complicado. Lá é meio quente, a pressão é muito alta, eu tenho uma quantidade de minérios muito grande, de elementos químicos dissolvidos a altíssima pressão e temperatura, então não é fácil eu pegar uma fita métrica, uma trena, uma régua, e lá no centro da Terra e medir alturas. Então isso não é operacional, não é viável. E aí a gente usou, então, um outro modelo para representar e para obter medidas a partir de um referencial superficial, que é o nível médio do mar. E o nível médio do mar pode se confundir, então, com a superfície do geóide na topografia. E é por isso que a gente usa o geóide também. O elipsoide, que é aquele modelo matemático, não é algo que a gente vai encontrar. Ah, professor, eu moro aqui no Cariri, durante essas aulas remotas eu não me desloquei para Fortaleza, eu estou assistindo minhas aulas aqui do Cariri, aqui de Juazeiro do Norte, e eu nunca vi o geóide. Claro, é óbvio, você não vai andando pelas ruas do mercado de Juazeiro do Norte, e de repente você esbarra, ops, oi, geóide, oi, elipsoide, tudo bem? Não, o elipsoide não existe. O elipsoide é uma abstração, é um modelo matemático que usamos para representar a superfície da Terra, mas ele não existe fisicamente. Pois bem, como eu já disse para vocês, o elipsoide deriva de uma elipse, com semi-eixo menor B e semi-eixo maior A. O semi-eixo maior A fica na direção do Equador e o semi-eixo menor fica na direção dos polos. Se eu der um peteleco nessa elipse, ela vai girar e vai criar um volume, que a gente então chama de elipsoide de revolução. Como este volume, como esse elipsoide precisa ser tão grande para modelar a superfície da Terra como um todo, a gente criou diferentes elipsoides no decorrer da história cartográfica da humanidade, dos países, do Brasil, para representar a nossa superfície. Ok? Mas seja como for, todo elipsoide vai ter um meridiano principal, que a gente chama de meridiano de Greenwich, que passa lá pela Inglaterra, e tem um paralelo principal, que é o maior dos paralelos, que a gente chama de Equador. Ok? Esse é o nosso elipsoide de revolução, que é o modelo matemático mais representativo da superfície da Terra e no qual a gente vai medir as nossas coordenadas planimétricas. Ok? Bem, quero contar uma coisa para vocês, que eu quero contar? Eu não quero contar, mas eu preciso. E eu vou detalhar um pouco maior quando a gente estiver falando de altimetria. Mas olhem só, a gente tem um órgão no Brasil, que é um órgão parceiro da topografia e que regulamenta todo o sistema geodésico brasileiro, topografia, GPS, GNSS, tudo mais, que é o IBGE. Professor, o IBGE não é aquele órgão que cuida do censo? Também é, mas não só de informações socioeconômicas. O IBGE tem um departamento de geodésia que cuida do sistema geodésico brasileiro, da topografia e tudo mais. Fica no Rio de Janeiro, na Parada de Lucas, no bairro de Parada de Lucas, e o IBGE criou um modelo de ondulação geoidal. Peraí, professor, o senhor não falou ainda o que é ondulação geoidal, chamada IDN. Ondulação geoidal é a seguinte coisa, olhem para essa figura que está aqui. Essa superfície em amarelo, marrom, sei lá que cor é essa aqui, eu tenho problema com cores também. É a superfície física onde a gente faz os nossos levantamentos topográficos. Imaginem que um topógrafo, você, eu, qualquer outra pessoa, somos esse carinha que está aqui na superfície física da Terra, na superfície real. Daí, eu tenho o geóide. O geóide está representado por essa linha azul, que é representado pelo nível médio do mar e também pela água sob os continentes, eu falei para vocês. Se eu quiser medir a altitude ortométrica ou simplesmente a altitude de um ponto na superfície onde eu estou,
Em relação ao geóide, é a mesma coisa que eu dizer que eu estou medindo essa distância em azul aqui. Essa é a altitude ortométrica, também chamada de agazão. Agora, imagine que você não está fazendo topografia, que você está fazendo geodésia e você está com receptor GPS, por exemplo. E você passa aqui em cima e você quer medir a altura. Só que quando você está com GPS, não com topografia, você não vai medir a altura ortométrica. Você vai medir a altura geométrica. Porque a altura geométrica é representada por essa linha vermelha, é a distância do ponto na superfície real até a superfície do elipsoide. Notem que as diferenças são a referência. O geóide, a altitude ortométrica da topografia é do ponto da superfície física até o geóide. A altura geométrica é da superfície física real até o elipsoide, que está representado aqui em vermelho. Existe uma diferença entre as duas que está escrita aqui em verde, que a gente chama de ondulação geoidal. Então, ondulação geoidal é a diferença entre a altitude ortométrica dada na topografia e a altura geométrica dada no GPS. O IBGE foi lá, mediu isso em vários pontos do Brasil, criou uma interpolação e criou um mapa, um programinha chamado MapGel, que deveria ser atualizado a cada 5 anos, foi feito em 2015, mas como o IBGE está sem grana por conta da pandemia, não foi feito em 2020, nem 2021, e você entra lá, baixa esse programinha em qualquer momento, se você tiver achado a altura pela topografia, você entra no programinha, ele interpola e te dá a altura em relação ao GPS. Do contrário, também vale. Se você tiver encontrado a altura geométrica em relação ao GPS, você entra lá e o programinha interpola e te dá a altura da topografia. Alguém desbloqueou o microfone e queria falar. Quem é? Pode falar. Professor, o GPS sempre vai dar altura geométrica ou ele pode dar altura ortométrica também? Quem está falando? Vini. Vini? Isso. Ok, Vini. Essa é uma boa pergunta, Vini. Na verdade, todo equipamento de posicionamento por satélite determina a altura geométrica em relação ao elipsoide. Ele não está nem aí. Ele não sabe que existe Praia do Futuro, Quinta do Caranguejo, Barra do Ceará. Ele não sabe que existe mar no mundo. Ele olha, o sistema de posicionamento por satélite olha para a Terra e enxerga a Terra a partir do elipsoide. Para ele só existe elipsoide, ele sempre vai dar altura geométrica. Mas eu tenho GPS, professor, que ele está dando aqui a altitude. Não, ele está mostrando para você a altitude. Por quê? Porque lá dentro dele tem uma conversão como essa que o IBGE faz. Então, ele determina a altura geométrica, converte para a altitude autométrica e apresenta para você. Mas, via de regra, ele nem isso faz. Quase todos os receptores GNSS, quer seja do GPS ou quer seja de um outro sistema de posicionamento, que eu não vou falar aqui agora, só vou detalhar melhor para quem for fazer geotecnologias depois de topografia, medem e disponibilizam altura geométrica em relação ao elipsoide, não em relação ao geóide. Professor, valeu, na aula passada o senhor comentou que foi feita a medição pelo IBGE com os pontos, e depois, quando fez com o GPS, houve uma distância de 45 metros. É por causa desse conceito ou não? Não. Depois, quando você mede com o GPS, você tem a altura geométrica. O que o IBGE fez é que, além da rede planimétrica, da rede altimétrica, o IBGE tem no Brasil também uma chamada rede gravimétrica. Então, a partir de medidas gravimétricas, descobriu-se qual era a ondulação geoidal no Brasil. E essa ondulação geoidal em relação à rede GPS, a rede GNSS que tinha, apontou um erro na altitude ortométrica de 40 metros. Ou seja, mediu-se com o sistema de posicionamento global a altura geométrica. A partir da rede gravimétrica, descobriu-se qual era o tamanho da ondulação geoidal, converteu-se isso em altitude ortométrica da topografia, e aí descobriu-se o erro. Obrigado. Foi erro mesmo, erro de medição. Erro na hora de anotar, erro de equipamento, erro de leitura, erro de ajustamento. Esse erro é um erro operacional. Ok? Pois bem, todo mundo entendeu aí? Então, se vocês precisarem da ondulação geoidal, basta que vocês baixem, façam o download nesse link que eu deixei aí na apresentação do MapGel, e vocês podem converter uma coisa na outra. E não esqueçam, a topografia é altitude ortométrica, que a gente apelida carinhosamente apenas de altitude. Eu vou voltar a esse assunto lá em altimetria.
E no GPS não é altitude ortométrica, é altura geométrica ou altura elipsoidal, ok? São coisas diferentes. Pois bem, eu falei para vocês que a gente usa para altimetria o geóide e usa para planimetria o elipsoide. Ok, só que cada país tem liberdade de fazer o seu próprio elipsoide. E o Brasil é um país muito jovem, se comparado com países, por exemplo, da Europa, da Ásia. E aí, na curta história cartográfica do Brasil, a gente, mesmo assim, já adotou diferentes elipsoides no decorrer da nossa história cartográfica. Ou seja, o mapeamento do território brasileiro foi feito a partir de diferentes referenciais como esse aqui. Ou seja, eu estipulo qual é o valor de semi-eixo maior, um valor de semi-eixo maior. Queria dizer para vocês que todo elipsoide de revolução tem uma característica geométrica que o define, que é chamada de F, ou achatamento. E o achatamento nada mais é do que a subtração entre o semi-eixo maior, A, menos o semi-eixo menor. Imaginem que se eu pegar esse semi-eixo maior aqui e girar ele aqui para cima, ele vai bater bem aqui assim. Então, se eu fizer o semi-eixo maior, A, menos o semi-eixo menor, vai sobrar esse pedacinho aqui, ó, que é a diferença entre os dois. Então, se eu pegar esse pedacinho, que é o A menos B, e dividir por A, eu vou ter uma proporção de quão achatado é este elipsoide de semi-eixo B menor e semi-eixo A maior em relação a uma esfera de raio A. Essa característica geométrica é chamada de achatamento, e ela define a maioria dos elipsoides. Todo mundo entendeu aí? Gente? Sim, professor Turma? Sim. Beleza, né? Só queria mostrar para vocês aqui, na nossa história, a história cartográfica brasileira, a gente já usou diferentes elipsoides em alguns estados que têm uma certa, digamos assim, dificuldade de mudar os seus referenciais, ainda se usam referenciais antigos. Mas isto não é mais legal. Se vocês forem fazer um projeto de engenharia, em qualquer escala que precisar ser georreferenciado, ele necessariamente vai ter que estar no sistema de referência atual. Mas o Brasil já usou anteriormente, existem mapas, utilizando o elipsoide de Bessel, de Clark, de Helmert, de Hayford, e o que durou mais tempo foi o SAD-69, que é um acrônimo, é uma sigla de South American Datum, ou seja, Sistema de Referência da América do Sul, dos anos 60, de 1969. Notem aqui os valores em metros de cada um desses elipsoides e o achatamento, que é uma proporção aí, que é uma fração. Atualmente, o nosso sistema de referência oficial do Brasil é o chamado CIRGAS 2000. O CIRGAS 2000 ele não vale só para o Brasil, é um sistema de referência geocêntrico que vale para todo o continente americano, com algumas exceções de alguns países, de um único país que não adotou o CIRGAS para o continente. E no continente americano, e aí eu estou falando de América do Norte, América Central e América do Sul, o único país que não adotou o CIRGAS 2000 como sistema de referência foram os Estados Unidos da América. E eles continuam usando o NAD 27 de 1927. Em contrapartida, os próprios americanos inventaram outro sistema de referência chamado WGS 84, que está bem aqui, ó, que também é um acrônimo em inglês, obviamente, de World Geodetic System, ou seja, Sistema Geodésico Global, na década de 80. Esse sistema é no qual funciona o sistema GPS. Ou seja, para o GPS, o elipsoide tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, B e A, com esses valores aqui e com esse achatamento. E é neste sistema que o GPS dá todas as coordenadas. Agora eu queria que vocês comparassem o elipsoide WGS-74, desenvolvido pelos americanos na década de 80 para o sistema GPS, e o elipsoide CIRGAS 2000, desenvolvido para todos os países do continente americano. Olha lá. Olha o semi-eixo maior dos dois. Olha o semi-eixo menor dos dois. Até numa fração bem grande, até aqui, ó, até na quinta casa decimal, o achatamento é exatamente o mesmo. O que a gente poderia dizer desses dois elipsoides? Alguém aí? Que eles têm nomes diferentes, mas eles são? Iguais? Não são iguais, eles são diferentes. E eu vou usar uma lâmpada que eu tenho aqui na minha mão. Vocês estão vendo a minha lâmpada?
Sim. Professor. Pronto. Oi. Ó, pronto. Imaginem que esta lâmpada é a Terra. Ok? É o elipsoide que define a Terra. A Terra possui alguns movimentos característicos. A professora de geografia, aquela mesma que disse para vocês que a Terra era redonda ou era uma esfera, ela omitiu algumas informações. Ela disse para vocês que a Terra possuía movimento de rotação, girava em torno do seu próprio eixo, e possuía movimento de translação, girando em torno do Sol. Eu não sei se é só para mim, mas acho que por causa do fundo do senhor, quando você bota a luz na frente, não dá para ver o senhor some. Pronto. Viu agora? Pronto. Agora tá dando para ver. Pronto. Essa é a Terra. E aí, nesse sentido, a Terra tem movimento de rotação, que gira em torno do seu próprio eixo, e também, imaginando aqui que o meu dedo é o Sol, ela tem um movimento de translação, que percorre uma órbita em torno do Sol. Ok. O que faltou a professora de geografia dizer é que a Terra não tem apenas um movimento de rotação, ou seja, ela não gira apenas em torno do seu próprio eixo, ela gira cambaleante em torno do seu próprio eixo. Vocês estão vendo isso que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele movimento do peão, da carrapeta, que quando vai parando, ele vai fazendo um movimento cambaleante, como se estivesse meio bêbado até parar? Pois é, o eixo da Terra, ele gira em torno do seu próprio eixo, mas ele gira cambaleando. Esse movimento é chamado de movimento de nutação. Que, professor? Nutação. N-U-T-A-C-A-O. Nutação. C cedilha A, tio. Nutação. Esse movimento de nutação, ele faz com que o eixo de rotação da Terra, no decorrer do tempo, ele mude de posição. E este é o motivo pelo qual, agora eu vou botar aqui a minha lâmpada, porque ela foi cara pra caramba, e eu usei só para iluminar o bonitão aqui, para vocês poderem me ver de vez em quando melhor. Esse movimento de nutação faz com que este eixo de rotação da Terra aqui, ele mude de posição no tempo. Então, embora eles tenham, tanto o Sirius 2000 quanto o WGS-84, tenham o mesmo tamanho, a mesma dimensão, uma hora o eixo de rotação está aqui, outra hora o eixo de rotação está aqui. Como ele vai cambaleando, as coordenadas da superfície mudam também. É por isso que a gente não chama esses dois elipsoides de mesmo elipsoide. Então, este que foi feito nos anos 80, a gente chama de WGS-84. O outro que foi feito nos anos 2000 tem o mesmo tamanho, mas como o eixo de rotação está se movimentando, as coordenadas na superfície do elipsoide também estão se movimentando, porque todas são relativas ao eixo. E eles não estão exatamente na mesma posição. Ele tem alguns centímetros de diferença. Ah, professor, eu pensei que era quilômetros, metros, centenas de metros. Não, alguns poucos centímetros, mas não são a mesma coisa. São parecidos, mas não são a mesma coisa. Oi. O que causa esse movimento? Seria a mudança do campo gravitacional durante a translação? Não, é um movimento... O que causa? Essa é a minha dúvida. Na verdade, a Terra não tem só esses movimentos. Eu estou falando desses apenas para que vocês entendam o porquê dos elipsoides não serem a mesma coisa. Mas tanto esse quanto os outros movimentos que a Terra tem, todos são causados pela interação entre o centro de massa da Terra, a massa que a Terra tem, e os outros corpos celestes. No caso, o mais importante é o nosso Sol e a nossa Lua. Mas existe uma fraca interação também entre os outros planetas do nosso sistema solar, principalmente os gigantes gasosos. Então, são movimentos que a Terra tem desde que ela foi gerada como planeta. Então, ela está girando em torno do Sol, ela está girando em torno do seu eixo, mas esse giro não é um giro comportado, ele é um giro cambaleante. Ele é um movimento que ela tem desde que ela foi criada. Ok? Ok, professor. É fruto da interação do campo gravitacional com os outros corpos. Oi. Eu tenho uma dúvida. Em relação aos sistemas de referência, por que eles mudam tanto constantemente? Por causa da precisão que vai aumentando durante o tempo? Não, eu vou... quem está falando? Eu. A história é o seguinte, ela é um pouco mais comprida do que eu estou falando para vocês, porque esse é o objetivo dessa aula. Quem vai ver geotecnologias tem uma parte chamada cartografia para geoprocessamento, onde eu entro um pouco mais nesse nível de detalhe. Mas já que você entrou nisso aí, pessoal, se a aula ficar mais comprida, a culpa é do Marcos, viu? Eu vou só gastar aqui uns 2 minutos para explicar o porquê. Na verdade,
os países do mundo, quando esse negócio de... Eu não sei se vocês já leram, já viram... já ouviram falar de um livro do Harari, que é um escritor israelense, que escreveu um livro sobre a humanidade, Homo Sapiens. Se vocês tiverem a possibilidade de lerem esse Homo Sapiens, vocês vão entender muito bem o que eu vou dizer aqui e o porquê. Na verdade, esse negócio de país não existe. Esse negócio de geografia não existe. Esse negócio de Estado não existe, de Brasil não existe. Mas a gente inventou um negócio que é a divisão geográfica. E essa divisão geográfica, que é abstrata, ela definiu uma divisão geopolítica no mundo. E cada país que foi sendo consagrado a partir do momento em que a gente se encontrou como civilização, e que desenvolveu a escrita e desenvolveu o mapeamento, adotou, a partir desse mapeamento, um elipsóide diferente, porque tinha um governo diferente. E aí a Argentina adotou um elipsóide, o Brasil adotou outro, o Chile adotou outro, a Itália adotou outro, a Inglaterra adotou outro, em épocas de concepções diferentes. Cada país, por uma questão de divisão muito limitada da cartografia, adotou um elipsóide com um tamanho que se adequava melhor à superfície apenas do seu próprio país. Esses elipsóides, ou sistemas de referência, são chamados de datums locais, ou sistemas de referências locais. Por quê? Porque ele se adapta muito bem à superfície do Brasil e dane-se o resto do mundo. Se ele não se adaptar bem à superfície dos Estados Unidos, do Canadá, da China, de outro lugar qualquer, não queria nem saber. E aí, baixava um decreto e dizia, olha, o elipsóide nosso é esse aqui, com esse tamanho aqui, e isso aqui se adapta muito bem para a superfície do Brasil. E cada país foi fazendo isso no decorrer da humanidade. Só que com o decorrer da história, descobriu-se, através da ciência, e principalmente depois do advento da aviação, que os países precisavam se comunicar, que precisava ter um sistema de referência que não fosse local, mas que fosse global. E aí precisou dessa mudança de paradigma de elipsóides, cada um tem o seu, para um elipsóide que servisse de referência para o mundo como um todo. Acontece que existe um negócio chamado placas tectônicas. A superfície dos continentes, americano, europeu, africano, asiático, todos eles não estão fixas. Elas estão se deslocando umas em relação às outras, porque a gente tem uma superfície supostamente sólida sobre uma superfície fluida, que vai se deslocando, eles vão se aproximando, eles vão se afastando. E isso vai mudando no decorrer de eras geológicas a configuração dos continentes na superfície da Terra. Ok, essa mudança é monitorada e achou-se por bem, então, que houvesse um sistema de referência para cada continente, para isso poder ser melhor monitorado para os países de cada continente. E aí, isso aconteceu. Então, a Europa hoje tem um elipsóide, a Ásia tem um elipsóide, a África tem um elipsóide, e a América tem um elipsóide. Mas os Estados Unidos não se adaptaram a isso e continuam usando o elipsóide deles. Eu não vou falar aqui sobre os Estados Unidos, eles têm os problemas deles, nós temos os nossos, que são enormes também, mas eles não adotaram. Agora, em relação ao Brasil, a gente foi mudando por uma questão de aprendizado. A gente é um país muito jovem, a gente não tinha massa crítica para fazer grande mapeamento e entender muito sobre isso. Os cursos de engenharia, de cartografia, de agrimensura foram evoluindo, a gente foi entendendo melhor como é que isso funcionava. No decorrer aí dessas décadas de 40 até agora, o século do século XX até agora, a segunda década do século XXI, a gente precisou mudar para se adaptar e melhorar a nossa condição cartográfica. Até que, nos anos 2000, a gente entrou nesse, digamos assim, nesse pool de países do continente americano que adotar um sistema de referência único. Ok, Marcos? Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada. A culpa é deles aula atrasar, viu, pessoal? Pois bem, já que já falamos de sistemas de referência, vamos falar agora um pouco sobre sistemas de coordenadas. E vamos separar as coisas aqui. Sistema de... Não, deixa para lá. Depois eu peço isso de vocês. Sistemas de referência são os elipsóides de revolução com semi-eixo maior, semi-eixo menor e achatamento diferente,
que existem no planeta, utilizados para criar um mapeamento sistemático de cada país. E sistemas de coordenadas são os tipos de coordenadas que a gente usa para representar a posição de um ponto na superfície terrestre. Ok? Então, sistema de referência é o modelo. Sistema de coordenadas são as grandezas que a gente usa. E a gente pode usar grandezas angulares, lineares e lineares sistemáticas ao mesmo tempo, e é por isso que apareceram diferentes sistemas de coordenadas. Por exemplo, na topografia, a gente pode usar sistema de coordenadas geodésica. E o sistema de coordenadas geodésicas é um sistema de coordenada baseado em grandezas angulares, são 2 ângulos, onde eu determino um ângulo a partir do paralelo do Equador, que pode ser ao norte ou ao sul, identificado aqui como latitude geodésica, em graus, e posso também definir a posição de um ponto pela sua longitude geodésica, identificada aqui pela letra lambda, que é um ângulo formado em relação ao meridiano de Greenwich, que pode ser a leste ou a oeste, à esquerda ou à direita, positivo ou negativo em relação ao meridiano. Vocês viram latitude e longitude no ensino fundamental. A diferença que a gente está fazendo agora é percorrendo a superfície do elipsoide e não a superfície da esfera. Ok? Então, essas são as coordenadas geodésicas a partir de 2 ângulos. Temos também o sistema de coordenadas cartesianas. Se eu quiser, por exemplo, aqui o sistema de coordenadas cartesianas bidimensional, eu posso ter um eixo X, um eixo Y, que a gente usa muito na topografia, e eu posso determinar a coordenada do ponto A medindo uma projeção no eixo X, uma projeção no eixo Y, que nesse caso, por ponto A, é 10 e 10 metros, e determinar a posição do ponto A. Assim como eu posso medir uma coordenada 15 em X para o ponto B e 25 em Y para o ponto B e determinar a posição do ponto B. Esse sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas cartesianas bidimensional, que a gente pode utilizar na topografia para determinar coordenadas. Existe também o sistema de coordenadas cartesianas tridimensional, onde eu tenho x, y, z, e ele coincide com o centro geométrico do elipsoide. Então, eu teria aqui o eixo z, o eixo x e o eixo y, todos 3 ortogonais entre si, certo? Agora, na prática da topografia, que é um negócio que vocês não vão realizar neste momento, porque a gente está em isolamento social, a gente usa muito também o sistema de coordenadas polares. Então, o sistema de coordenadas geodésicas é um sistema de coordenadas baseado em grandezas angulares. O sistema de coordenadas cartesianas é um sistema de coordenadas baseado em grandezas lineares, projeções métricas. E o sistema de coordenadas polares, ele é misto porque ele usa um ângulo e uma distância. Então, ele tem uma grandeza angular e uma grandeza linear. Então, eu continuo tendo aqui o sistema cartesiano, x e y, só que em relação à origem, em relação aos pontos, eu meço uma distância do ponto P1 ao ponto P2 e leio um ângulo, que é o ângulo θ aqui, medido em relação ao eixo y. Então, se eu medir um ângulo e uma distância, eu determino também a posição do ponto P2. Então, eu tenho aí os 3 principais sistemas que a gente usa na topografia. O sistema de coordenadas geodésica, o sistema de coordenadas cartesianas, que pode ser bi ou tridimensional, e o sistema de coordenadas polares. Ficou claro isso aí, gente? Sim, professor. Beleza. Eu vou complicar um pouquinho mais a vida de vocês, mas antes de complicar, eu quero contar uma história. Vocês já devem ter ouvido falar de geometria euclidiana. A geometria euclidiana é a geometria que a gente usa no ensino fundamental e no ensino médio. É o que deu origem à geometria plana, à geometria espacial, áreas, perímetros, ângulos, tudo que a gente viu em geometria plana e geometria... E não só a geometria, a trigonometria plana e a trigonometria espacial também derivam da geometria euclidiana. E quem foi o Euclides? Euclides, de Alexandria, foi um escritor e um matemático grego que viveu em Alexandria, que hoje faz parte do Egito, mas na época era parte do Império Grego, que foi nascido no século III a.C. Não se sabe muito bem aonde ele nasceu e onde ele morreu e a data do nascimento, mas sabe-se que ele viveu durante o reinado de Ptolomeu Sóter, ou seja, o imperador Ptolomeu I do Império Grego, nesse período aí de 323 a 283 a.C. Devemos nós, da engenharia, ao Euclides e o seu livro Elementos da Geometria Euclidiana, tudo que a gente sabe de geometria plana e geometria espacial. Ok? Mas
Isso, a geometria que a gente viu no ensino fundamental e no ensino médio, ela não foi e não é suficiente para a topografia, porque o Euclides só se preocupou com espaços planos, ele não se preocupou com espaços curvos, e a Terra tem uma superfície curva. Nesse sentido, apareceu aí o Gauss, o Johann Carl Friedrich Gauss. Esse cara aí, ele desenvolveu um chamado teorema egrégio, já no século XIX. E em 1828, ele publicou um livro e um teorema falando sobre superfícies curvas, que não eram abarcadas pelo Euclides. E, nesse sentido, ele deu uma contribuição enorme para a geodésia, para a topografia, para a cartografia. E nesse teorema egrégio, ele desenvolveu uma matemática para converter coordenadas de superfícies planas em superfícies curvas. E isso aí foi a base que foi utilizada para desenvolver as chamadas projeções cartográficas. Ou seja, sabe-se que a Terra não é plana. Sabe-se que a Terra é uma superfície espacial curva, que a gente representa por um elipsoide de revolução. Mas em engenharia, a gente tem a mania de facilitar as coisas, de simplificar as coisas. Todos os projetos que a gente desenvolve em engenharia, eles são projetos bidimensionais. Eles são projetos em superfícies planas. Quer eu esteja trabalhando num CAD, quer eu esteja trabalhando numa folha de papel A4, os nossos desenhos de planta são superfícies planas. E aí a gente tem a necessidade de converter essa parte da superfície que é curva numa superfície plana. E aí, esses caras aí, baseados na geometria do Gauss, desenvolveram as chamadas projeções cartográficas. Essas projeções nada mais são do que eu envolver a Terra por uma superfície, uma determinada superfície, que a gente chama de superfície desenvolvível, que nesse primeiro caso aqui é um cilindro, e depois eu cortar esse cilindro e abrir, transformando isso num plano. E aí eu tenho uma projeção, projeto os pontos da superfície curva nessa superfície cilíndrica, e eu tenho aqui a minha projeção cilíndrica, depois que eu abrir esse cilindro. A mesma coisa acontece aqui, só que agora eu não vou ter uma superfície cilíndrica, eu vou ter uma superfície cônica, o que dá origem a uma projeção cônica. E a mesma coisa aqui com uma superfície plana. Depois eu vou ter uma projeção cartográfica plana. Então, a depender do tipo de superfície desenvolvível que eu tenho, isso vai dar origem ao meu tipo de projeção. Então, superfícies cilíndricas dão origem a projeções planas, a superfícies, a projeções cartográficas cilíndricas, superfícies cônicas dão origem a projeções cartográficas cônicas e superfícies planas dão origem a projeções cartográficas planares ou azimutais. Ok? Bem, aqui vocês têm um exemplo de projeção planar ou azimutal, aqui vocês têm um exemplo de projeção cilíndrica, e aqui vocês têm um exemplo de projeção cônica. O que eu queria dizer para vocês é que, independente do tipo de projeção, seja ela cilíndrica, cônica ou planar, todas elas terão algum tipo de deformação. Às vezes essa deformação acontecerá nas distâncias, às vezes essa deformação acontecerá nos ângulos, às vezes essa deformação ocorrerá nos ângulos e distâncias, mas sempre ocorrerá uma deformação. No século XVI, um cartógrafo belga chamado Gerard Kremer, que era apelidado no boteco da esquina de Mercator, ele não gostava muito de usar o nome dele, belga, então ele usava o apelido. Toda vez que ele ia na bodega da esquina tomar uma cerveja, uma pinguinha, ele era chamado de Mercator. Era o apelido lá entre os pinguços do bairro belga onde ele morava. Isso é só para a aula ficar mais engraçada, viu, pessoal? Então, o Mercator, que é o Gerard Kremer, ele era belga, e aqui do lado tem uma cerveja belga, Extra White, a Blue Moon, que eu considero uma das melhores cervejas belgas, junto com a Vedette. O meu aniversário é 3 de fevereiro, viu, pessoal? Eu adoro cerveja especial, cerveja artesanal e adoro cerveja belga de trigo. Fica a dica para vocês. Para dia do professor, para dia do meu aniversário, fica aí com vocês. Então,
E aí o Mercator criou, baseado nas ideias de superfície curvas do Gauss, a projeção chamada UTM. E ele era tão egocêntrico que ele botou o nome dele, ou o apelido dele na projeção. Então, ela é UTM porque ela é universal, serve para a Terra toda. É transversal porque o cilindro que foi utilizado para fazer, ele não está longitudinal na direção dos polos, ele está transversal em relação à Terra, ele está na direção do Equador. Então, ela é uma superfície transversa. E é de Mercator porque foi o papai aí que escreveu, que desenvolveu essa superfície, essa projeção. Ok? Entenderam aí, gente? Sim, professor. Sim, professor. O que eu estou perguntando se vocês entenderam é o dia do meu aniversário e o dia dos professores e que eu gosto de cerveja belga. O resto não é importante. Viu, pessoal? Pois bem. Vamos falar, então, como é que esses fusos foram gerados. Eu tenho... eu vou usar de novo, vou desatarrachar de novo aqui a minha terra e vou usar aqui uma folha de papel. Vocês estão vendo a terra aí? Vou usar uma folha de papel para exemplificar aqui como é que ele fez. Ele pegou um cilindro. Só um minuto, eu sou meio complicado aqui. Ele pegou um cilindro, ó lá, colocou a terra dentro. Tá vendo? Depois ele abria esse cilindro. Ok. Mas a posição em que ele fazia esse cilindro, ele pensou o seguinte. Eu sei que isso entre uma Blue Moon e outra, né, já com a cara cheia, o Kremer pensou o seguinte. Toda projeção tem uma deformação. Quanto menor for a amplitude da projeção, menor vai ser a deformação. Então, a Terra tem 24 fusos horários. Esses 24 fusos horários, eles estão divididos, comportam uma parcela muito grande da superfície terrestre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a Terra em 60 fusos, e não em 24. E ele pegou a Terra e começou a dividir a Terra em vários gominhos diferentes. E ao invés de ter 24 gominhos, a Terra foi dividida em 60 gominhos, com um grau de amplitude muito menor. Se eu parto a Terra no meio, eu vou pegar os 360 graus do círculo que divide a Terra e dividir por 60 partes, o que faz com que cada gominho, cada fuso, tenha 6 graus de amplitude, apenas 6 graus de amplitude, ok? E cada um desses fusos, então, não podem mais ser chamados de fusos horários. Cada um desses fusos de 6 graus de amplitude, dos 60 fusos, é chamado de fuso UTM. Depois ele pegou o cilindro, colocou a Terra dentro, foi posicionando ele transversalmente na direção de cada um desses 60 fusos e foi projetando, o que gerou 60 fusos UTM com coordenadas diferentes. Essa ideia aqui, ó, é que ele vai posicionando o cilindro na posição de cada fuso UTM e gerou os 60 fusos que percorrem a Terra como um todo. Professor, isso ficou muito complicado. Ficou mais complicado, porque ao invés de fazer esse cilindro tangente, ou seja, a Terra toda cabendo dentro da Terra, nessa hora ele pegou um conhaque de alcatrão São João da Barra, misturou com a caipirinha que ele estava tomando e com a cerveja que ele já tinha tomado, ficou doidão, e ele disse, eu quero um cilindro secante, não quero um cilindro tangente. E ele fez a Terra, então, maior do que o cilindro, e o cilindro que ele ia rebater foi menor do que a Terra, o que fazia com que a Terra não coubesse dentro do cilindro inteiro, fazendo com que existisse 2 pontos de secância, esse ponto e esse ponto. Professor, como é que é isso? Vocês poderiam imaginar, por exemplo, que essa Terra é feita por uma bola de sorvete, e que esse cilindro é um cilindro de alumínio quente. Quando eu pegasse a bola de sorvete e colocasse dentro do alumínio quente, parte da bola de sorvete ia ficar dentro do cilindro e parte ia ficar fora, que são essas 2 calotinhas aqui, ó. E ele foi fazendo isso e posicionando em 60 posições diferentes o cilindro. Eu disse que ia complicar um pouquinho mais, e vocês teriam que ter uma mente abstrata bastante importante. Engenheiros e engenheiras têm que pensar abstratamente. Pronto. Aqui embaixo tem os 60 fusos deles, e cada um desses gominhos amarelos está planificado já um dos 60 fusos. Ok? Pois bem. O que ele pensou? Cada um desses 60 fusos de 6 graus de amplitude
no equador terrestre equivale a 668 quilômetros, 668. É muita coisa ainda. E olha que ele dividiu em 60 partes a Terra. Ok. Se eu dividir no meio, 668 quilômetros dividido por 2, eu vou ter 334 quilômetros, ou 334 mil metros. Se ele precisava, para esse sistema de projeção, ter um jeito de calcular as coordenadas. E o sistema de coordenadas dele, que vale para os 60 fusos, eu estou mostrando um apenas aqui, mas vale para os 60, foi o seguinte: ele colocou a origem do sistema no meio de cada fuso. E disse que ali ele teria, cada fuso teria 668 quilômetros, ou seja, 334 quilômetros para um lado, 334 quilômetros para o outro, ou seja, 338 mil metros. Como o sistema deles é sistema de coordenadas planas, porque aquela superfície cilíndrica foi aberta, foi desenvolvida num plano. E aí eu tenho uma coordenada cilíndrica, uma projeção cilíndrica, coordenada plana. Ok. Aí ele disse, então, que aqui no meio de cada fuso, a coordenada seria chamada de coordenada este, neste sentido. E que a coordenada aqui do meio teria valor de 500 mil. Por que ele fez isso? Porque se ele colocasse o zero aqui, o que tivesse à esquerda dele teria coordenada negativa, o que não pode acontecer. Então, ele botou o valor da coordenada este de 500 mil. Se eu subtrair 500 mil metros de 334 mil metros, que é a metade de 668 quilômetros, eu vou ter a coordenada da borda da esquerda, que dá 500 mil menos 334 mil, 166 mil. Então, aqui a coordenada este vale 166 mil, aqui ela vale 500 mil, e aqui ela vale 500 mil mais 334 mil, que dá 834 mil. Ok, gente? Então, neste sentido leste-oeste, as coordenadas UTMs variam de 166 mil, no meio é 500 mil, e na borda da direita, 834 mil metros. Ok, mas para ter a posição de um ponto plana na coordenada UTM, eu preciso ter coordenada este, mas eu preciso ter coordenada vertical também, que é a coordenada norte. Nesse sentido, que é um sistema bidimensional, no sentido norte-sul, ele chamou de coordenada norte. E ele disse que a coordenada aqui no meio seria zero, inicial. E aí ele ia contando 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 1000 metros para o eixo norte. E aí dá a volta na Terra toda. Quando ele chegasse na Terra de volta, aqui pelo hemisfério sul, ele já teria contado 10 milhões de metros. Pergunto eu a vocês, nós aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui no Brasil, estamos no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Vamos, gente, uma pessoa curiosa, disposta a errar. Quem não erra, não aprende. Sul. Estamos no hemisfério sul. Isso significa... Olha, o Ceará está bem aqui, ó, gente. Estamos no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. O que significa que nós estaremos do Equador para baixo. Então, a área que nós estamos não é no hemisfério norte, é no hemisfério sul. O Ceará todo está para cá. Significa que as nossas coordenadas norte estarão de 10 milhões para menos. Então, as nossas coordenadas norte serão bem grandes, porque a gente está no hemisfério sul. Ok? Mas alguém que está, por exemplo, lá em Macapá, as suas coordenadas serão bem pequenas, porque eles estão no hemisfério norte. Ok? Parte de Macapá, pelo menos, está no hemisfério norte. Professor, o senhor pode repetir essa parte, coordenada norte-sul? Posso, sim. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. A coordenada norte ela é feita no sentido norte-sul. Bem aqui, ele disse que a coordenada valia 0 metros. E foi contando a partir do hemisfério norte. Então, ele foi contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu a volta na Terra todinha. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1 milhão, 5 milhões... Quando ele chegou de volta, neste mesmo ponto aqui, vindo já pelo hemisfério sul, ele tinha contado 10 milhões de partes. E ele chamou uma dessas partes aí de metros. O que significa que se eu estiver no hemisfério norte, as coordenadas do UTM começam com 0. Mas se eu estiver no hemisfério sul, as coordenadas do UTM começam com 10 milhões e reduzem. Então, eu vou ter 10 milhões aqui, 9 milhões, 8 milhões, 7 milhões, 6 milhões e assim sucessivamente. Deu para entender? Deu sim, professor. Obrigado. Nada. Quem perguntou? Iago. Ok, Iago. Beleza, então?
Queria mostrar para vocês uma coisa. Como é que eu tiro isso daqui, hein, gente? Ai, Deus. Pronto. Queria mostrar para vocês aqui o Brasil dividido em 6 fusos. Como são 60 fusos do TM para percorrer a Terra inteira, o Kremer, o mercado, ele pensou, eu não vou começar em Londres não, porque eu sou belga, não quero dar moral para esses ingleses. Eu vou começar lá do outro lado, no antimeridiano de Greenwich, que passa lá do outro lado da Terra. Aí ele foi para lá e começou a contar. De 0 a 6 graus, fuso 1. De 6 a 12, fuso 2. De 12 a 18, fuso 3. De 18 a 24, fuso 4. E assim ele foi contando de 6 em 6 graus e nomeando os fusos. Quando chegou aqui na direção do Brasil, olha só. O Brasil, parte do Acre e parte do Amazonas está no fuso 18, depois 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O Brasil é tão grande e maior no sentido leste-oeste do que no sentido norte-sul, para quem não sabia. E a gente ocupa aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos do TM, porque aqui a gente ainda tem ilhas na chamada Amazônia Azul, que é o domínio no Oceano Atlântico, ainda em território brasileiro, que estão no fuso 25. Então, o Brasil ocupa aí, está dividido em 6 e 6 graus, do fuso 18 até o fuso 25, ocupando 8 fusos, ok? O Ceará, especificamente, está bem aqui, gente, ó. Isso aqui é o limite do Ceará. A gente está todo dentro do fuso UTM 24. Ok? Deu para entender? Olha lá. Se eu pegar todos os fusos que estão no planeta, o Brasil ocupa essa parte aqui, do qual foi feita uma ampliação aqui, ó. E o Ceará é esse bichinho bem aqui, que está todo dentro do fuso 24, que tem longitudes de borda da esquerda 46 graus de longitude e 42 graus de longitude. Ou seja, entre 36 graus de longitude e 42 graus de longitude fica o fuso 24, onde está o Ceará. E, obviamente, está no hemisfério sul, ao sul do Equador. Bem aqui. Ok? Gente? Ok, Bruce. Beleza. Queria dizer para vocês uma coisa da qual vai depender a primeira atividade que eu vou passar para vocês, já como valendo nota. Porque as atividades que eu passo para vocês em sala de aula, ela faz parte da avaliação. Na verdade, as atividades valem 60% da avaliação teórica. E apenas 40% são as provas, a primeira e a segunda P que eu faço com vocês. Lembram que eu falei para vocês que o Kremer, o Mercator, tinha deixado a Terra com uma partezinha para fora? Meu Deus, cadê essa apresentação? Aqui, ó. Com uma calotazinha para fora do cilindro, que a gente já feito um cilindro secante. E esse ponto bem aqui é o ponto onde se encontra o cilindro e a Terra ao mesmo tempo, que a gente chama de pontos de secância ou meridianos de secância. Se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui, vocês não estão vendo meu ponteiro, né? Professor, meu Deus do céu. Não sei. Vocês estão vendo meu mouse? Dá sim, professor, para ver o cursor. Ok, pronto. Isso aqui, a superfície do elipsoide. Ok? Isso aqui, essa linha reta, é a superfície desenvolvível do cilindro. Esse ponto bem aqui e este ponto bem aqui são os pontos de secância, onde o cilindro e a Terra se encontram, onde o cilindro e o elipsoide se encontram. Bem aqui, eu estou no meio do meu fuso. Bem aqui, eu estou na borda do meu fuso, da esquerda e da direita. E esses dois pontos bem aqui são os pontos de secância, onde a Terra e o elipsoide, que representa a Terra, e o cilindro, onde ela foi projetada, se encontram. Ok? A projeção, toda projeção, é uma projeção radial, o que significa que eu vou projetar do centro da Terra até a minha superfície. Notem que aqui eu tenho o meridiano central, no meio da projeção UTM,
Bem aqui eu tenho a borda da esquerda, bem aqui eu tenho a borda da direita. Este ponto aqui e este ponto aqui são os dois pontos de secância. Existe uma grandeza em projeção cartográfica UTM que a gente chama de fator de escala K, que nada mais é do que o comprimento projetado, a distância projetada pela distância no elipsoide. Ou seja, se eu tomar a distância medida no nosso modelo de terra, que é o elipsoide, e a distância projetada, eles não vão ser a mesma coisa. Às vezes, como existe uma deformação na distância, às vezes ela vai estar menor, mais curta, às vezes ela vai estar maior, mais ampliada. Isso aí é o que a gente chama de fator de escala. Isso depende de onde no fuso UTM está esse ponto. Notem, no meridiano central, o fator de escala vale 0,9996. Aqui, ó, 0,996. Significa que ele vai, se eu pegar uma distância real, uma distância medida lá sobre o elipsoide, e for projetá-la no cilindro UTM, fazer uma projeção dela, ela vai ser encurtada nessa proporção. Ou seja, se eu pegar 1.000 metros, aí estiver no meridiano central, eu vou ter que pegar 1.000 metros, multiplicar por 0,9996, esses 1.000 metros vai estar projetado, desenhado por 999 metros e 60 centímetros. Ele sofreu encurtamento. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Então, se eu pegar 1.000 e multiplicar por 0,9996, eu vou ter 999 metros e 60 centímetros. Ele encurtou pouquinho. A cada 1.000 metros, ele encurtou 40 centímetros. Mas encurtou, deformou. Ok? E isso vai acontecer para todos os pontos que tiverem nessa calota por fora. Por quê? Porque eu estou pegando uma terra aqui que é maior, ó, e reduzindo em relação ao raio central da Terra nesse tamanho. Então, eu pego esse tamanho que é maior e projeto neste tamanho que é menor. Então, ele vai sofrer uma redução. Logo, os Ks vão ser menores do que 1. Neste ponto e neste ponto, que são os dois meridianos de secância, o K é igual a 1, ou seja, não há nenhuma deformação. E nestes pontos que estão aqui, ó, a Terra é deste tamanho. Quando eu projetar, ela vai ser projetada numa superfície maior. Ela vai ser alongada. Ela vai ser deformada para mais. E aí eu falo que essa é uma zona de ampliação. E o K, obviamente, vai ser maior do que 1. Se eu estiver aqui na borda do fuso UTM, bem aqui, e eu medir 1.000 metros, este 1.000 metros vão ser representados, projetados em 1.000,977 metros. Porque o K é igual a 1,00977. Todo mundo entendeu isso aí, gente? Ficou claro? Turma, estou sozinho? Sim, professor. Beleza. Bem, para facilitar a nossa vida, tem aí uma proporção. Obviamente, tudo que vale para um lado, vale simetricamente para o outro do meridiano central. Ou seja, tudo que valer de deformação para cá, vale de deformação para cá. Bem aqui, o meu K é de 0,9996. Bem aqui, ele é de 1. E bem aqui, ele é de 1,001, aproximadamente, até a casa do milímetro. Estou falando aí de metros, ok? Então, essa tabela aqui já mostra para vocês, para os dois lados, para o lado, ou seja, 500 mil. Aqui eu tenho, para o lado esquerdo do meridiano central, 10 quilômetros à esquerda, eu tenho a coordenada este de 490 mil. Mais 10 quilômetros para a direita, eu tenho a coordenada este de 510 mil. Aqui 20 quilômetros, 30 quilômetros, e assim sucessivamente, porque é tudo simétrico. Nesta condição, o fator de escala aqui é 0,996, e ele vai aumentando até ele virar 1 no meridiano de secância. Depois ele vai aumentando até ele ficar 1,001 nas bordas do fuso por os dois lados. Professor, por que o senhor está dando para a gente essa tabela de fator de escala? Para vocês aprenderem a interpolar os valores e resolverem o que eu vou pedir para vocês. Não aqui. Essa atividade 1, eu estou chamando de atividade para desenferrujar. Vocês não vão usar nada do que vocês aprenderam aqui. Vocês vão usar do que vocês aprenderam de geometria e trigonometria no ensino fundamental e médio. É só para vocês darem uma desenferrujada. Então, tudo aqui vai ter um contexto, e o contexto é o seguinte. Eu vou deixar essas atividades depois daqui, eu vou deixar essa aula lá, e essas atividades eu vou postar lá no Google Classroom com uma data para vocês me entregarem.
E essa data é daqui a 15 dias, ok? Então, você é um engenheiro ou uma engenheira, você possui uma planta de um lote urbano, que está ilustrado na figura ao lado, que é essa figura aqui, ó. O lote urbano é 1, 2, 3, 4, são os vértices do lote urbano. Eu tenho aqui a Rua 10, a Rua 11, a Avenida Américo Faria e a Avenida do Trabalhador, tirada de qualquer cidade, de qualquer lugar do Brasil. E você tem aqui o conjunto de coordenadas. O vértice 1 tem coordenadas cartesianas bidimensionais x e y, até na casa dos milímetros. 2, 3 e 4 também tem suas coordenadas. E este aqui é um croquis do nosso lote A, identificado pelos vértices 1, 2, 3 e 4. Pede-se que vocês determinem quais são os ângulos formados entre os lados, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, formados entre o lado esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Só que para definir a forma de um lote, eu preciso do ângulo e da distância. E eu peço também que vocês calculem a distância 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Para fazer isso, vocês vão usar essas coordenadas e não precisam de nada do que a gente viu até agora. Só a geometria e trigonometria do triângulo retângulo e do triângulo qualquer. Ok? Então, isso vocês vão me entregar daqui a 15 dias. Mas, depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer a atividade que está me interessando de fato, que depende da aula de hoje. Que é o seguinte: engenheiro ou engenheira, você está de posse de um levantamento topográfico do qual são conhecidas as coordenadas UTMs de 2 pontos, A e B, referentes aos limites de uma propriedade particular. Então, você conhece aí as coordenadas do ponto A. A coordenada este do ponto A é 232.678,907 metros. A coordenada norte do ponto A é 9.879.475,823 metros. A mesma coisa do ponto B, você conhece as coordenadas norte e este do ponto B. Lembram que eu disse que iam ser valores menores do que 10 milhões de coordenada norte? São valores grandes assim mesmo, não se assustem. Ok. Eu conheço as coordenadas norte e este dos pontos A e B, coordenadas UTM, em projeção cartográfica do UTM. Elas foram fornecidas aqui. Pede-se que vocês determinem, a partir dessas coordenadas, a distância plana, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B. Isso vocês fazem com os 2 pés nas costas, que é, se eu subtrair isso disso, eu vou ter esse cateto. Se eu subtrair isso disso, eu vou ter esse cateto. Se eu tenho esse cateto, eu tenho esse cateto, a distância UTM é a hipotenusa desse triângulo aqui. Vocês vão conseguir calcular tranquilo. Então, dadas essas coordenadas, vocês calculam os catetos e calculam a hipotenusa desse triângulo. Isso é tranquilo. Mas eu peço também que vocês calculem a distância real em campo, ou seja, a distância na superfície do elipsoide. E o que é que vocês vão precisar para fazer isso? Vocês vão precisar dessa distância real, UTM, e vão multiplicar isso por um fator de escala. Como é que eu vou achar esse fator de escala? Aí tá que vocês vão precisar dos conhecimentos que foram aprendidos hoje. Vocês vão pegar apenas a coordenada este do ponto B, a coordenada este do ponto A, e vão calcular um fator de escala para o ponto B e um fator de escala para o ponto A. Vão achar um fator de escala médio entre esses 2 pontos e multiplicar pela distância UTM que vocês calcularam. Aí vocês vão achar a distância real ou a distância no elipsoide. E como é que vocês vão fazer isso? Notem aqui que a coordenada este isso varia só em função das coordenadas este, não em função da coordenada norte, hein, gente? É 230.321. Eu vou pegar esse valor aqui. Só para exemplificar como vocês vão fazer, porque a gente não está... Pronto. Vocês estão vendo aí, né, gente? Essa aqui é a coordenada este do ponto. Eu vou ter que achar qual é o fator de escala para esse ponto, que é em função das coordenadas este. Notem aqui, ó, que eu tenho um fator de escala, um valor K, para 230 mil. Em algum lugar eu tenho 230 mil, ó.
Tá bem aqui. Aliás, antes de falar, ó, bem aqui, ó, tá 230 mil. Bem aqui, ó. Para 230 mil, que é igual a 750 mil, que é do outro lado, o fator de escala K 230 vai ser igual a 1,0. Cadê 230? Vem aqui. 0,0050. Eu tenho um fator de escala K também para 240, porque 230, 321, 845 está entre 230 e entre 240. 240, ele é o K para 240 mil, vai ser igual a 1,00043. Ok. Só que para entre 230 mil e 240 mil, a distância aqui, a distância entre 230 e 240 mil é igual a 10 mil metros. São 10 quilômetros. Entre 230 quilômetros e 240 quilômetros são 10 mil metros, ou seja, 240 quilômetros. Para 10 mil metros, a diferença aqui vai ser a diferença entre esse K e esse K. Vai ser 0,0007. Ok? Ou seja, eu vou ter aí, se para 10 mil metros eu tenho 0,0007 de K, para 321,845, que é o que excede 230 mil, eu vou ter X. Aí vocês vão achar qual é a variação de K para 321 metros 845. E aí vocês vão somar essa variação com o K de 230, somar algebricamente, obviamente, e vão achar o K para 230.321,845. Vão fazer a mesma coisa para o K do ponto B. Depois vocês vão achar um K médio, multiplicar pela distância UTM e vão achar. Isso é interpolação direta, gente. É a aplicação de regra de 3 em projeção cartográfica UTM. Regra de 3 simples. Também chamada de interpolação linear direta. Professor, Oi. A quantidade de casas decimais que a gente deve considerar para o fator de escala são 5 casas decimais? 5 casas decimais e a apresentação final da distância em até 3 casas decimais, na casa do milímetro. Professor, como é que é para apresentar para o senhor as respostas? Por slide, por Word, PDF? Cara, de preferência, vocês façam à mão com uma letra legível, porque embora a gente esteja falando aqui de civilizações gregas, egípcias, sumérias, eu quero que vocês apresentem em português, porque vocês têm que treinar a comunicação, eu quero que vocês se comuniquem bem na escrita. Façam num papel, fotografem ou escanerizem e postem lá com o nome e a matrícula de vocês, postem lá no portfólio de vocês no Google Classroom. Beleza? Certo. Obrigado. Nada. Essa atividade também é para daqui a 15 dias, professor, junto com a outra? Sim, sim. A atividade que eu estou chamando é atividade 1 e atividade 2. Aquela outra ali só é um esquenta. E já aproveitem e treinem na máquina de calcular de vocês. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Professor. Tranquilinho. Ó, eu queria só dizer uma coisa para vocês antes de terminar a aula. Não deixem as atividades acumularem, porque o objetivo das atividades é que vocês treinem o assunto da aula, se aprofundem, solidifiquem aquilo que foi dito aqui em sala de aula, aqui na aula online. Então, se vocês não fizerem, vocês vão ter duas coisas: vocês não vão treinar, não vão descobrir dúvidas, não vão aprender e ainda vão acumular para a atividade que eu vou dar na semana que vem. E aí isso vai ser um problema, porque aí vocês vão ter várias atividades em todas as aulas e vocês não vão conseguir fazer a tempo. E isso vai ser um problema sim, porque isso faz parte da avaliação de vocês. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professor, poderia repetir o cálculo do fator de escala novamente, por favor? Sim. Quem está falando? É o Patrick. Fabrício? Patrick. Eu vou repetir, mas Fabrício? Patrick. Patrick. Sou velho e surdo, gente. Eu vou repetir, mas
quando vocês estiverem com a aula gravada lá em vídeo, ela já vai estar... Vocês vão repetir quantas vezes vocês fizerem, entendeu? Então, a grande vantagem da aula gravada em vídeo é que vocês podem assistir a repetição da minha explicação várias vezes. Mas eu vou explicar aqui novamente. Todo mundo presta atenção aí, gente. Olha aí. Só para vocês terem uma ideia, 230.321.845 é a coordenada este do ponto B. E eu vou usar essa como exemplo de aplicação só para vocês entenderem. Eu trouxe para cá, e essa aqui é a coordenada este do ponto B. Ok? A variação de deformação do fator de escala, ela ocorre apenas em função das coordenadas este, não em função das coordenadas norte. Então, tudo que eu fizer aqui para o ponto B vai valer para as coordenadas este do ponto A também. Ok, essa aqui é a coordenada este do ponto B. Isso aqui está em metros. Ok? O fator de escala é o fator de deformação. Nessa tabela, vocês têm o fator de deformação a cada 10 quilômetros, ou seja, a cada 10 metros. Como 230.321.825 é uma coordenada que está entre 230.000 e 240.000, eu venho aqui na tabela e olho, para 230.000, o fator de escala é esse, 1,00050, que está bem aqui, ó. Para 240.000, que é a outra borda, é 1,00043, que está bem aqui. A diferença entre o K230 e o K240 é igual a 0,0007, que é isso menos isso. Ok? Eu sei que a distância entre 230.000 e 240.000 é de 10.000 metros, que é de 10 quilômetros. Ok, então vou fazer uma regra de 3. Eu vou dizer que para 10.000 metros, isso aí, a variação de K foi 0,0007. Mas eu não quero para 10 quilômetros, eu quero só para o que excede o 230.000 aqui da coordenada este do ponto B, ou seja, 321,845 metros. Aqui metros, aqui metros. E isso equivale a X. É a incógnita de vocês. Esse X é, então, a variação de K para 321,845 metros. Você pega esse X, soma com o fator de escala de 230 e você tem o fator de escala para o ponto B. Você faz a mesma coisa para achar o fator de escala para o ponto A. Depois você pega o fator de escala do ponto A, o fator de escala do ponto B, acha a média. Essa média você multiplica pela distância UTM que você calculou, que nada mais é do que a hipotenusa do ponto A para o ponto B. E aí você tem a distância real, a distância no elipsoide entre o ponto A e o ponto B. Fechou, Patrick? Fechou, professor. Beleza, turma. Então, por hoje é só. Já estamos aí